Olá, olá. Espera todo mundo começar a chegar. A gente já vai convidar o. Boa noite todo mundo. Hoje é a quinta edição da Infinite Talks e no dia de hoje a gente vai ter como convidado um dos grandes inspiradores designers da Firth Design, o Rodrigo Brenner. O Rodrigo, além de um grande amigo, é uma pessoa de extrema importância no universo do design e a gente vai trazer hoje uma conversa bastante especial sobre a união do design e da ciência e o que essa união vai trazer e consegue trazer de benefícios para a sociedade em termos de soluções para com o meio ambiente, soluções para com problemas que nós temos na sociedade. É, eu vou convidar o Rodrigo para a gente já começar a conversar por aqui. Só um instante. Deixa eu ver se o Rodrigo já apareceu. Bom, de qualquer maneira, fala, Rodrigo. Olá! Finalmente. Que bom ter você aqui. Maravilhoso, tão longe, mas tão perto agora. Cara, que fantástico. Fico muito, muito feliz de verdade de você ter aceitado ah, essa conversa, esse bate-papo. É, não sei se você chegou a acompanhar, a gente está trazendo bastante profissionais, todos os Super. profissionais que inspiram, na verdade, né? Profissionais que realmente fazem diferença e transformam o saber social. Então, nada mais do que uma grande alegria de ter você aqui. Que pena que o sistema não permite que a gente traga mais e mais pessoas para conversar, para ter uma roda de conversa, mas eu queria muito agradecer o teu convite, agradecer toda a postura do Maurício e uma outra hora trazer o Maurício para conversar também, que acho que é muito Super. legal. E vocês dois se completam e é uma questão incrível. E eu queria muito que você conversasse, trouxesse isso para todo mundo. Primeiro, te agradecer de novo e queria que você contasse um pouco, Rô, de quem você é, como é que é essa tua construção, e aí a gente já inicia toda essa prosa boa que vai ser nessa live. Maravilhoso. Eu que agradeço super o convite. Tenho acompanhado, eu vi o da Fê, vi o do Lucas, maravilhoso. Dá Mas, vontade de ficar com uma taça de vinho escutando vocês começarem até o, o final dos tempos. Mas super, e parabéns pela tua iniciativa, que é iradíssima, essa geração de conteúdo aí durante essa distopia crazy aí que tá rolando. é. Não, Mas, é muito bom, né, na verdade, assim, a ideia de você reinventar e você manter a proximidade de pessoas tão incríveis, né? Esse super. sistema é muito legal. Total, é longe de tá perto, mas enfim, é maravilhoso. Vamos ver o bright side de tudo que tá acontecendo. Exatamente. Exatamente. Bom, mas deixa eu dar uma engasgada aqui só um pouquinho. A gente tem que afinar um pouco a voz antes de Antes de realmente tocar, né? começar. A gente vai se apresentar daqui a pouco, o pessoal não tá. Eu vou pegar o violão pra gente tocar umas musiquinhas também. Maravilhoso. Bom, contar bem pouquinho. Eu acho que é mais legal o bate-papo, assim, mas fazer uma mega breve introdução. Uhum. Sou o Rodrigo, eu tenho uma empresa de design de produto, com foco super em produção em larga escala, então a gente mexe muito com a indústria direto. Eu tenho a empresa junto com o Maurício, que deve estar assistindo a gente, mas, bom, por motivos de corona, não estamos juntos aqui fisicamente. Mas eu abri a empresa com o Maurício já faz 9 anos. A gente vai completar 9 anos semana que vem, por sinal. É Vai ser mesmo? uma... Aham, super. Vai ser um Pô, aniversário vamos ter que que fazer não dá. um zoom todo Porra! mundo. Pra soprar velhinha e tudo mais, super. Porque não vai ter. Geralmente a gente faz algum burburinho, mas não vai ter agora. Tá, o Maurício tá ali, ó, maravilhoso. Que bom. E a gente faz 9 anos que a gente tem desenhado para as mais diferentes áreas. O que a gente faz, Bruno? Você sabe bem, mas para contar um pouquinho para o pessoal, a gente desenha para absolutamente todo mundo e a nossa trajetória tem sido muito orgânica, sempre foi. Assim. A gente nunca fez um canvas, um business plan, um negócio. Assim, as coisas sempre aconteceram e têm acontecido de forma muito orgânica com a gente.
E portas que têm dá se uma pureza, aberto. né? Dá uma pureza para a forma de agir de vocês, né? Total, total. E na trajetória nossa, a gente teve grandes marcos que foram muito importantes para a gente em diferentes áreas. Hoje a Ferto atua, a gente atua desde a área moveleira, que seria a coisa mais tradicional que um designer de produto faz, mas desde projetos para a área médica, projetos que a gente nem sabe o nome, que raios que são troços malucos. Não precisa classificar tudo, né? Não, exatamente. Assim, Só existe. Então a gente não sabe direito o que que é. Mas, naturalmente, eu acho que de uma forma muito, muito legal e não forçada também, por ser, sei lá, um modismo, a gente acabou conhecendo mais e fazendo cada vez mais projetos na área de sustentabilidade. Um grande, gigantesco, provavelmente o maior culpado disso tudo é você. E, não é então, acho verdade, que mas foi um encontro de almas, assim, que aconteceu bizarro, assim, que é legal de compartilhar com a galera como a gente se conheceu, que a gente gosta de falar, né? A gente sempre fala, quando a gente fala do Projeto Caravela, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas a origem dele eu acho que foi maravilhosa, assim. é incrível, Ah, né? Não tem acho que não tem uma história melhor, assim, não, não. é muito bacana. Eu gostei muito também. E Pô, não, isso, pô, é falando do Lucas, né? Da live passada ainda, totalmente, toda exatamente. essa estrutura. Exatamente, foi o Lucas que fez a ponte quando a gente estava no Rio de Janeiro. A Ferv tinha ganho o BDA, que é o Brasil Design Award, e a gente estava lá celebrando, né, e etc. E na época eu estava morando no Rio, e fazia tempo que o Lucas, amigaço nosso aqui de Curitiba, ele falou: cara, vocês têm que conhecer meu irmão, vocês têm que conhecer meu irmão, vai dar match, vai dar match, vai dar match. E acabou que você foi lá e acabou que a gente foi lá, sei lá, depois de horas ali, é tipo cena de filme, assim, né? Não, mas detalhe, não, peraí, aí eu vou ter que te interromper. Por Porque, favor. cara, do meu lado da história, tá? Do meu lado era, o meu irmão estava indo para o Rio de Janeiro, nós não nos víamos há meses e nós íamos nos encontrar. Então ele falou, vem até aqui que eu quero que você conheça duas pessoas incríveis e tal. E aí começou a falar de vocês. Eu não sabia o que que era. Eu não sabia que tipo de evento eu estava indo. Eu não sabia que era um evento, na verdade. Nem vestido para um evento eu fui. Nem a E aí, gente, tá? daí, porra, quando eu chego no lugar, eu não conheci pessoas quaisquer, eu conheci os ganhadores do maior prêmio do evento. Então, assim, eu fiquei chocadíssimo quando isso aconteceu, assim. E, cara, vocês são muito jovens, assim, e vale a pena contar o que que era esse prêmio que vocês ganharam, do que foi. Maravilha, puxando aí uma janelinha. O Brasil Design Awards agora ele mudou um pouquinho a estrutura e dá até para falar uma coisa legal dele. Ele é um prêmio que era reconhecido como ser o prêmio dos prêmios. Era um prêmio que você não tinha inscrição e sim cada uma das grandes premiações de design do mundo elas valiam uma pontuação X. Então, os grandes prêmios do design brasileiro e grandes prêmios do design mundial, IF, Leão de Cannes, Red Dot e Todos alguns vocês outros prêmios ganharam também. nacionais, Que vocês ganhamos ganharam também. três. Ganhamos os três. E daí, a gente, por ter ganho os três, a gente automaticamente ganhou como um dos projetos mais premiados do Brasil naquele ano. Que daí a gente foi receber o prêmio do Brasil Design Award também, que foi com a Confetti, Fantástico. que é uma capa de prótese de perna maluquíssima, super acessível, hoje tem mais de 20 países, então é uma pira Genial. a Confetti. E aí, E vale a avançando um pena pouquinho, convidar todo mundo para conhecer super, o projeto mesmo, né? Depois eu vou deixar com o link disponível para que todo mundo acesse, conheça com mais detalhe assim a história de vocês, que é pô, mágica. irado, Mágica. irado, irado. E que foi muito natural também, muito louco como surgiu tudo. Mas eu real acho que é cena de filme, eu sempre falo que foi cena de filme, assim. Certo, bom, depois da premiação e tal, acabou cedo a premiação. Cara, pula a cena, era uma cena de filme. Tava rolando um funk carioca, a gente tava numa festa louca, aleatória, X. A galera indo até o chão, assim.
E tava eu, o Bruno, o Maurício e o Lucas trocando uma ideia de como que a gente salva o mundo, assim. E o funkão rolando solto e a gente falando, apresentando o design pro Bruno, e o Bruno apresentando a ciência pra gente, a cenografia e um pouquinho das suas pesquisas, etc. E isso que foi épico, pra mim foi épico. Essa cena foi muito icônica, assim, baile funk rolando e a gente trocando uma ideia sobre design e ciência, como que a Mas gente consegue detalhe, transformar com isso. trocando essa ideia indo até o chão, Exatamente, que claro. tem um detalhe É. maior. Mas isso realmente é muito interessante, cara, porque eu lembro que, assim, vários que estão nos acompanhando são pesquisadores, são cientistas também, e a gente, na área, quando conversa com pessoas fora desse universo, é, recebe muito dessas brincadeiras e tal. Vamos salvar o mundo, vamos fazer um projeto para melhorar, como é que a gente pode fazer, vamos se unir, tarará. Acontece muito, mas da mesma forma que acontece com muita frequência, quase todas as vezes que acontece, não se dá continuidade para essa ideia. Normalmente morre na curva. E, claro, pessoas muito inspiradoras e tudo mais, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que a gente vai fazer uma coisa de verdade para salvar, para melhorar? Como que a gente vai lidar com isso? E eu lembro, até com a Luciana, estava comigo na época de eu ter recebido uma ligação, cara, alguns meses depois, tua. Eu olhei e falei assim, cara, como assim, cara? Como assim? Que ligação é essa? E aí eu liguei e você falou, cara, vamos, tá na hora, vamos fazer aquele projeto para salvar o mundo? Eu falei, cara, vamos. Vamos, vamos, vamos. E achei sensacional, foi uma das coisas que mais inspirou e me deu liberdade de pensar. Normalmente a gente está muito enrijecido no sistema, né? A gente não tem tanta liberdade de pensamento, tem um conservadorismo acontecendo e tal. E na nossa conversa eu lembro que eu perguntei assim, tá, vamos fazer um projeto para salvar o mundo, e a gente já realmente entra no que foi o projeto e tal. É, mas fica com essa sensação assim, eu tenho limites de recurso, limites de pensamento, limites de equipe, em quanto tempo eu tenho que desenvolver, será que eu posso pensar num projeto que eu vá usar 3 milhões de reais, ou eu tenho que pensar num projeto que eu vá usar 3 mil reais para desenvolver? Então, eu lembro que existiu até, eu lembro da palavra do Maurício, assim, cara, não se restrinja a isso, se liberte e a gente vai dar o melhor com o que tem de ideia disponível no planeta, não em relação a recurso. Cara, e isso me deu um clique assim, muito lindo e que eu nunca tinha experimentado, que a ciência nunca tinha me levado para esse lado. E foi um início da sensibilidade do que o design tem de potencial de transformar a sociedade. E aí a gente pode falar bastante disso, assim, desse potencial mesmo. E foi uma sensibilidade tão gostosa dessa vivência. Eu queria mesmo, depois do baile funk, como que acontece? Maravilhoso. Eu acho que é que abriu uma janela gigantesca para gente. Eu acho que, falando como designers, a gente tem uma bênção de poder relacionar com pessoas das mais diferentes áreas, mais diferentes perfis, etc. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, todo mundo vive em bolhas, né? Todo mundo vive em bolhas. Às vezes é uma bolha um pouco diferente, às vezes é uma bolha, ou como a gente costuma dizer, cada um vive num reino, cada um vive num reino fechadinho, etc. Até a gente falou um pouquinho sobre isso no nosso, a gente deu no nosso segundo TED, a gente falou bastante sobre isso, que é como que o conhecimento para a gente é como se fossem tijolinhos, assim. E me parece que em todos os reinos, o reino da ciência, o reino do design, o reino da arquitetura, do luxo, o reino da sustentabilidade, de alguma coisa específica, assim, da publicidade, etc, etc. Cada um desses tijolinhos, eles são o conhecimento. Você pode fazer o que quiser com esse tijolinho. E a maioria das pessoas que a gente vê, a maioria dos profissionais, elas costumam fazer castelos dentro desses reinos e deixar o castelo dela mais bonito, mais pomposo, construir torres maiores, construir, sei lá, mas não tem nada de errado nisso, mas isso que a gente começou a perceber, assim, e a gente vê que, tipo, opa, com esses mesmos tijolinhos de conhecimento, em vez de construir um castelo e a gente ficar se achando o máximo entre outros designers, entre outros galera criativa, assim,
a importância da gente poder construir pontes. Isso é muito mais massa. Isso é muito mais legal, isso é Sim, muito mais rico. E o nosso reino acaba aumentando, e o teu reino aumenta, o reino de todo mundo aumenta, e fica muito mais bonito, e a gente consegue realmente criar uma coisa de maior impacto. O nosso conhecimento expande, o nosso perfeito. reino Aham. expande. Então, é uma coisa que a gente defende muito, assim. Quando a gente encontra especialistas das mais diferentes áreas, quando a gente encontra é, realidades totalmente diferentes nossas, assim. Cara, isso é muito rico. E não é por ser a gente que tá conversando, assim. E eu acho muito simbólico sempre a gente conversar, porque eu sempre imagino que você é muito cientista, você é a ciência falando, assim. E a gente é malucão, a gente é o designer falando. Então é o design conversando com a ciência, assim. E como que isso é muito rico. São universos claramente muito distintos, Uhum. e desde sempre a gente viu isso. Só que quando a gente trata com respeito às diferenças, e entende as diferenças de um e do outro, e vê o potencial de um e do outro, e vê, tipo, cara, a gente tem esse problema aqui, a gente tem essa dificuldade. E a ciência fala, cara, a gente tira isso aqui de letra. E daí a ciência fala, cara, mas isso, tal coisa aqui eu não mando tão bem. E a gente fala, mano, isso aqui em design é o nosso dia a dia. Então, quando existe esse diálogo, quando existe principalmente esse respeito, que a gente não está, isso desde o começo do nosso affair ali no Sim. Carioca, a gente vê que desde sempre existiu esse respeito. Tipo, cara, a gente quer entender o que, que o outro faz, até onde o outro vai, ou até onde consegue ir, e quando daí a gente vai junto, a gente vai mais longe. E, tipo, isso é um fato. A união de design e ciência é um terceiro troço muito maior que os dois, assim. É. Porque o design, inegavelmente, a gente tem um holofote, a gente tem essa coisa de imagem, essa coisa de mexer com coisas belas, mexer com simbolismo, e a gente sempre gosta de até buscar na essência, né? Pouca gente sabe o que significa design, a gente sempre gosta de contar. Não, por favor, E eu também não sei direito. não, é muito simples, na verdade muita gente pensa que design é projeto, é desenho, vem do inglês, né? Design, all design daquele carro, beautiful design, etc. e tal. Só que design ela não vem do inglês, não é uma palavra americana, né? Na verdade, design ela vem do latim, que é designium, que pode ser traduzido como significado. Design é significado. A gente não está falando de desenho, a gente não está falando de projeto. O designer é aquele que põe significado em alguma coisa. Então a gente materializa alguma coisa, a gente pega o que quer que seja, a gente pega o éter, a gente pega o conhecimento, o intangível e transforma isso em tangível. A gente é a tradutora, assim. O Maurício gosta de falar, o designer é como se fosse um compositor, assim. A gente pega e compõe uma coisa a partir do Já estão conhecimento. dialogando na poesia, né? Já é um negócio incrível a forma de vocês materializarem esse pensamento e a definição, né, do que é o design. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando foi? Porque a gente não vê, por exemplo, posturas como a que vocês têm do universo do design, muito frequente. E por que se o design tem essa importância tão grande na significação, em trazer significado para as coisas, o que aconteceu, será, no meio do caminho que as pessoas esqueceram? Como que você vê isso dentro da formação do design? Boa, ótima pergunta. Eu acho que muito porque e a gente sempre gosta de reforçar essa ideia que é realmente a origem da palavra design para aluno, para universitários, para os alunos dos nossos cursos, para jovens, para todo mundo, o máximo de gente possível. Porque realmente, tanto o aluno, ele perde muito essa coisa do significado, ele está muito mais preocupado em comprar uma canetinha nova e desenhar uma coisa bonita do que ele parar para pensar no que ele vai fazer e se aquilo tem real relevância, o que ele vai trazer para o mundo, né? Então, isso para a gente é muito claro o impacto que tem, o benefício que a gente consegue trazer, mas, de novo, eu acredito que o designer, ele gosta dessa coisa, falando como designer, acredito que possa acontecer em outras áreas também,
mas ele gosta dessa coisa de construir monumentos dentro do seu próprio reino. E daí é uma Tá. coisa que são designers criando coisas para outros designers e fica dentro desse mundinho que é insustentável também. Sim. Então, eu não sei, eu acredito que tem muito disso. Talvez tenha um pouco de medo também, um pouco dessa barreira. A gente conhece grandes designers, grandes amigos nossos, e a gente sempre gosta de provocar. Por que você não explora uma outra área? Por que você não dá uma olhada num outro material? Por que você não tem um pensamento um pouquinho mais sustentável? Por que ser sempre a mesma coisa? Sim. E é engraçado como essa pergunta tão simples e que parece tão banal, assim, chacoalha as pessoas. E muitas vezes não tem resposta, não sabe, É. puta, eu não sei. E é uma coisa que é tão natural e tão orgânica pra gente. Eu real acredito que a gente tem muita sorte de ter essa abertura naturalmente e conhecer pessoas fantásticas, como a gente conheceu teu irmão, como a gente conheceu a Fê, como a gente conheceu você. E cada um desses universos vai expandindo a gente, vai expandindo. E, putz, e quando expande, você está lascado, né? Você não consegue voltar agora. Sempre que a gente está fazendo um projeto, mesmo que não seja uma coisa que vai salvar o mundo, por enquanto, mesmo que seja uma coisa banal, que seja um móvel, etc. Putz, obviamente a gente escuta o Bruno aqui falando um pouquinho de alguma coisa. Putz, mas dá para ser mais sustentável esse troço aí, né? Puta, dá para ser mais Pois sustentável. é. E quando que você se sente satisfeito de um projeto, por exemplo? Que aí tá nisso, né? Eu acho que o grande diferencial de vocês poderiam evoluir eu penso assim, na resolução de um projeto em 2 dias. Muitos designers terminariam em um dia. Vamos pensar, por que a extensão? Por que vocês se sentem ainda insatisfeitos? Ou da onde vem esse clique poético de querer significar além do que vocês veem nos demais projetos do universo do design, por exemplo? Maravilhoso. Na verdade, eu acho que é uma coisa quase doentia, assim, que a gente tem. A gente nunca está satisfeito, mas a gente aprendeu, a gente aprendeu a let it go, assim. A gente aprende que existem coisas que podem ser mudadas e certas coisas que no momento ainda, por algum motivo, o mundo não está pronto. Mas a gente consegue dar pequenos passos em direção ao destino e contanto que esses passos sejam frequentes, a gente consegue chegar, né? Então, o que para a gente é tão importante é saber quando que é esse momento, saber o máximo que a gente consegue chegar, com os recursos que a gente pode chegar, com o cliente que a gente pode chegar, com as pessoas que a gente pode chegar. E eu, real, acredito que a gente nunca está 100% satisfeito com o projeto no sentido de talvez chegar no projeto utópico perfeito, que seria coisa que, putz, aquele projeto já não mudaria nada. Fantástico. Mas a gente consegue hoje afirmar que, putz, todos os nossos projetos que a gente faz o máximo possível, absolutamente tudo, para que eles sejam o melhor possível, o mais sustentável possível, o mais poético possível, com as ferramentas, com as notas, com os ingredientes que a gente tem naquele momento. Perfeito. Então, é essa obsessão que a gente tem. E a gente lança, a gente fica realmente feliz. Mas, nossa, a gente cara, a gente ficava arrasadíssimo, assim, quando o projeto não era lançado exatamente do jeito que a gente queria. Mas às vezes é uma necessidade, né? Seja de Totalmente. negócio, seja de... E até a pressão, às vezes, do cliente ou não. E... Sim, sim. Mas só puxando, cada vez mais a gente vê essa abertura e a gente vê esse entendimento, sim, de clientes. Porque também, naturalmente, a gente tem atraído clientes que vibram numa frequência parecida. Sim. Então, eles... a gente sempre vai fazendo um ping-pong, a gente vai brincando de pêndulo, chegando num equilíbrio, assim, entre todos, né? Mas a gente sabe que tem todo projeto a gente consegue melhorar. Putz, é doentio, é uma obsessão isso. E é uma doença. A gente sabe que todo projeto dá para melhorar. Todo Não, projeto, todo projeto. sabe, eu acho isso lindo, na verdade, porque pensando no aspecto da sustentabilidade, da parte científica, a gente sabe que o conhecimento que você aprende, então se você não é o cara que está realmente produzindo conhecimento novo, onde não existe a informação e você é o cara que está dando a informação,
Toda informação que você lê ou que alguém te ensina já é ultrapassada. Já é uma informação, porque a novidade está se sendo feita agora. O que já está por aí sendo espalhado e está todo mundo lendo, já é antigo. Já é um conhecimento que tem profissionais avançando nisso já. Na sustentabilidade, é a mesma coisa. Então, a gente vê que hoje, eu fico felicíssimo de ouvir isso de vocês, essa insatisfação, que eu acredito que seja uma insatisfação do homem mesmo. O homem é insatisfeito por natureza, na minha concepção. E faz com que a gente tenha essa busca constante. Então, em relação à sustentabilidade, por exemplo, se vocês vocês são sediados em Curitiba, se vocês estivessem sediados em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Nordeste, o material que vocês utilizariam para cada projeto mudaria. Por conta da proximidade, menos gases de efeito estufa vocês querem no transporte do material e tudo mais. E isso é bacana porque todos os dias novos projetos têm saído com relação à sustentabilidade e novos bioplásticos ou materiais biodegradáveis que a gente pode substituir. Então, realmente é muito interessante e até no curso que a gente estava fazendo, ministrando juntos, teve esse exercício, assim, será que a gente fala sobre a sustentabilidade de materiais para os designers de hoje, ou a gente ensina aos designers a procurar e se atualizar todos os dias dos novos materiais que estão vindo? Então, ele fala muito do processo de educação, mas muito da evolução de vocês, da insatisfação e a percepção de que amanhã você pode estar insatisfeito com o projeto que você fez hoje. Então, e essa busca constante de melhoria faz com que tenha uma grande diferença no final das contas, né? E acho que bom, eu enxergo muito dessa forma, assim, eu vejo que a expressão de vocês, ela é pouco diferente, pouco não, ela é muito diferente do que a expressão dos demais escritórios que eu acabei conhecendo depois, em que vocês não falam, nós somos um escritório de design que blá 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 blá. Nós temos um objetivo, nós temos um porquê, nós trabalhamos com significado, nós trabalhamos com busca de melhorias através de um método de design. É um outro quê. As pessoas elas buscam se associar por conta do que elas acreditam de verdade. As pessoas acreditam que o design é uma ferramenta de transformação. E é bacana que vocês, nas relações, as inter-relações que vocês fazem com diferentes disciplinas, vocês conseguem colher as melhores partes das demais disciplinas e fazer um projeto de design com um extremo impacto. E isso realmente é lindo de se ver. É inspirador esse processo de criação que vocês fazem. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no escritório de vocês, o diálogo, a tônica da conversa é muito inspiradora. É uma poesia constante, né? Essa busca constante pela criatividade e inovação de verdade. Eu lembro que vocês comentaram, a gente não quer simplesmente fazer mais uma cadeira. Isso tem um monte de design fazendo. A gente quer... tem um quê por trás. Eu acho que isso é lindo, sabe, Rodrigo? Eu acho que pauta tudo que a gente busca. E dá uma esperança para quem não é do universo do design em querer fazer parte disto. Em querer associar, em querer dar o conhecimento que a gente colheu em outros ambientes para que essa transformação social realmente aconteça. Eu achei fantástico essa nossa união assim, no desenvolvimento do projeto Caravela, por exemplo. Mas eu queria perguntar, e queria que você falasse um pouco, na verdade. Você conheceu o Maurício logo na faculdade, vocês estavam na mesma sala. Foi até uma história engraçada que a gente gosta de contar. Na época da faculdade a gente não se dava muito bem no começo, não que a gente fosse inimigo. Mesmo? A gente não era inimigo mortal, a gente só era de grupos separados. Mas nessa foi uma coisa muito legal, teve um professor específico na época, o Roger, queridão, e ele comentou, a gente sempre ficava vendo o projeto do outro, sempre tinha essa admiração, assim. E foi um professor que teve esse feeling e falou, por que o próximo projeto vocês não fazem junto? E aí a gente fez, foi um carrinho de compras de supermercado, que é um modelo que hoje em dia existe um pouco parecido, mas era um modelo mais sustentável, por sinal, é um projeto bem maluco. E a gente lançou na internet coisas da nossa era, né? A gente lançou na internet, isso já era
primeiro ano da faculdade ainda. E a gente saiu numa matéria bem grande da Business Week americana. Que E daí a legal. gente falou, opa, tem um troço aí, assim. Então a gente começou a fazer outros projetos juntos. Daí o nosso segundo projeto junto foi uma poltrona. Eu até acho engraçado quando o Lucas fala que quem inventou a poltrona, como é que é? Quem inventou a poltrona matou o É, herói. A poltrona matou o matou o herói. herói. Então Exato. a gente mata heróis indiretamente. Não, a gente faz outra coisa. Mas a gente já falou isso pra ele. E foi uma poltrona que foi muito importante pra gente, porque hoje ela já foi exposta em vários museus, museus Niemeyer, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu ver o potencial que ela tinha para ser rentável também. Então a gente já começou a vender ela. Então, imagina, dois piazotes na época da faculdade. Isso, design tem uma grande vantagem, porque a gente consegue arriscar, a gente consegue criar, a gente consegue lançar as ideias para o mundo e falar, e aí, o que vocês acham? A gente consegue pegar o produto, bater na porta da loja e falar, oi, quer comprar? Que é muito diferente, por exemplo, de medicina, uma profissão assim, no primeiro ano, por melhor que seja o aluno, ele não convence ninguém a fazer ele sozinho uma doença, uma cirurgia cardíaca em alguém. Sim. Mas eu sou muito estudioso, eu consigo fazer. Então a gente viu esses lados, essas vantagens, a gente conseguia fazer, porque até para ver o cenário que a gente está no Brasil hoje, é muito, muito, muito diferente de outros países. Acredito que tenha grandes diferenças também da ciência, a comparação brasileira com outros países, agora ainda mais, mas Sim. não vamos entrar em polêmicas políticas, mas ao mesmo tempo que é desesperador, que a gente não tem um grande background do design brasileiro, a gente não tem. A gente tem uma herança cultural brasileira muito grande em design imobiliário, em design para casa. A gente tem grandes nomes de pessoas fantásticas. Sérgio Rodrigues, Irmãos Campana, pessoas fantásticas, disruptivas, colocaram o Brasil no mapa. Mas de desenho industrial, produção em escala, em diferentes áreas, falando de área médica, etc., o Brasil está construindo hoje a história. Construindo hoje, real. A gente não tem um background em comparação a Reino Unido, Itália, França, etc. E o que que isso Então, representa de verdade na atuação do designer no Brasil? Não ter esse background tão vivo, tão grande, é uma antigo. coisa super. Essa é uma coisa engraçada que a gente sempre gosta de comparar. Quando a gente ganhou o Red Dot, a gente foi para a Alemanha receber ele. E lá a gente mandou um e-mail, cara de pau, para vários escritórios legais, falando: oi, ganhamos o Red Dot, somos do Brasil, queremos conhecer vocês. E lá a gente brinca que a gente conheceu E a a. receptividade é enorme quando ela fala isso. Super, super, foi super legal, foi super legal. E um dos escritórios putz, você convidou a gente para almoçar e a gente continua amigo e está desenvolvendo um projeto junto agora, num escritório alemão. Eles, é como se fosse, a gente gosta de brincar que eles são como se fosse a FURF do universo paralelo, assim. Então, inicialmente eram dois, três sócios, entre eles os 30 anos. Então, a galera jovem, empreendedora, de lá. Eu gosto muito de contar essa história porque a gente sentou com eles e conversou, tipo, fez um raio-x do design brasileiro, um raio-x deles, porque eles desenham para diferentes indústrias também. Tem clientes, porra, fora de série. Mas a gente começou a comparar absolutamente tudo, desde quanto cobra por projeto, quais são as entregas, como que é visto, relação com o cliente, tudo, tudo. A gente sentou assim horas e horas e horas, mais de um dia, a gente conversou mais uma vez com eles, que foi muito rico. E essa troca foi muito louca, assim, porque quando a gente terminou de conversar, a gente estava indignado e falando, cara, a gente queria muito ter um escritório aqui na Alemanha, a gente queria que a Fern fosse alemã. E eles, É indignados mesmo. também, como é que a gente estava falando, falaram, cara, a gente quer muito ter um escritório no Brasil. Mas A gente queria. esse senso é ótimo, né? Você Foi muito conhece pessoas que legal. você fala, uau, queria estar perto disso, queria estar. E a recíproca é verdadeira. Total, porque a gente vê que essa comparação ela é saudável até certo ponto, mas real existem muitas vantagens e muitas desvantagens. Vamos falar das vantagens. As vantagens de design no Brasil hoje é justamente porque a gente está nessa página em branco.
A gente tem sim mais trabalho, a gente tem um processo um pouco mais longo, mas a gente tem uma liberdade muito maior para inovar. A gente tem, a gente gosta de brincar que é como se o design na Europa já fosse uma casa linda, extremamente bem decorada, que não tem espaço para quase nada. Então, você deixar a tua marca, você deixar teu legado, você mexer ali no queijo, que já está ali, putz, é bem mais complexo. Aqui no Brasil é uma casa gigantesca, que tem zilhões de problemas, tem goteira, tem etc, tudo mais, mas é uma casa livre que a gente pode fazer muita coisa. A gente Que pode inovar em bacana. muita coisa. A gente pode inovar em muita coisa. Então, a gente vê realmente o Brasil assim, quando a gente compara, putz, forma de trabalho, forma que é visto, etc. Porque atualmente a gente tem desenhado também para outras empresas, para empresa na Itália, para empresa no Reino Unido, empresa também catalã. Não pode falar que é espanhol, que eles ficam puto da cara. Ficam mesmo, com razão. Fica de cara, com razão, com razão. Com razão. Mas é muito legal a gente ver que justamente isso só comprova o que a gente realmente acredita cada vez mais em diferentes níveis assim da vida. Da mesma forma que a gente não gosta de se limitar a um nicho de projeto, um nicho de produto, é muito legal de ver as vantagens e desvantagens de trabalhar em qualquer outro país também. Então, essa pluralidade que é tão rica. E isso é uma coisa muito brazuca, isso é uma coisa muito legal, assim. O prato mais brasileiro para a gente gosta de falar nisso, o prato mais brasileiro não é feijoada, não é churrasco. Para mim, o prato mais brasileiro que existe sim numa churrascaria grande, e no mesmo prato você pega lasanha, sushi, salada. A Isso é expressão da legal. diversidade, né? Exatamente. E tudo isso muito bem, isso tudo combinando, isso tudo está saboroso, isso tudo está em harmonia. Assim. Então, é essa pluralidade que a gente busca. E daí, fazendo já paralelos com a natureza, é isso que acontece na natureza. A natureza é essa pluralidade que vive em harmonia. É isso que é legal. A gente cada vez mais, quando olha para a natureza, e isso vem muito de inspiração de você, por sinal, Bruno, que é olhar para a natureza. Putz, a natureza tem real resposta para absolutamente tudo que a gente quer. É. Total, já está ali, já é uma coisa perfeita, já está uma coisa funcionando em perfeita harmonia, em forma. Não estou nem falando só de beleza, porque daí a gente poderia conversar mais trocentas horas. Puta, beleza, proporção, construção, putz, impecável. Eficiência. Total, total. Então, a gente tem uma fonte de inspiração gigantesca. Assim. E a gente tenta ver isso de forma mais natural. Então, fazendo paralelos, assim, a gente vê real a Furf como um organismo, assim, e a gente gosta de conviver e ver o quão rico é para a gente, quão benéfico é para a gente essa pluralidade cada vez mais, de conversar com diferentes áreas, conversar com diferentes países, não se limitar a um nicho específico, não se limitar a absolutamente nada. E até um nicho que tem bastante gente, por exemplo, putz, vocês falam de móveis, mas vocês continuam fazendo móveis. E é muito legal porque a gente consegue fazer. Tem uma jornalista que é Maria, do Top View, ela falou uma frase que pegou muito. Até conversei com minha namorada sobre isso esses dias. Ela falou uma frase que me marcou muito. Assim, ela fala muito sobre implodir o sistema, a importância de você implodir o sistema. E você só implode o sistema você estando dentro dele. Sim. Então, a importância de você estar ali, putz, eu discordo de muita coisa que é feita no mundo dos móveis, por isso eu não vou fazer móveis. Pelo contrário, é por isso que a gente está abraçando tanto o mundo dos móveis. A gente vê pequenas mudanças que dá para fazer. É uma coisa incrível. E sim, um móvel com mais poesia, um móvel mais sustentável, um móvel que tem uma pegada social, uma pegada real sustentável nos 3 pilares da sustentabilidade. Quanto de benefícios isso traz para a sociedade, para todo mundo que produz, que consome, tudo. E vira uma coisa cíclica, vira uma coisa mais natural, uma coisa muito mais harmônica, muito mais rica mesmo. Eu acho que é muito bacana, na verdade, a percepção de que você tem que criticar o sistema e você tem que mostrar para o sistema como deveria ser feito, ou né, realmente trazer um exemplo, se você tem essa inquietação. E eu acho que é incrível, porque falando de sustentabilidade, de design, por exemplo, é imaginar que
o design pode fazer muita diferença, como pode fazer nenhuma e piorar o sistema. Totalmente. Então, o que a gente vê muito é assim, então a gente tem danos tremendos por excesso de exploração de madeiras nobres, de madeiras que não necessariamente seriam nobres, mas seriam madeiras com muita importância para um certo ecossistema e que, por pressão de mercado, você vai lá e extrai e pronto. E você tem que fazer uma mesa, você tem que fazer uma cadeira, você tem que fazer um armário, ou sei lá o que realmente vai atrair mais pessoas. E é interessante porque se vocês produzirem móveis de um formato diferente, você sabe que a forma de extração da matéria-prima foi outra, a forma de produção que gera menos resíduo para o meio ambiente acontece também. Você está fazendo um produto que não é um produto efêmero, não é um produto que você vai querer jogar fora daqui a pouco. São produtos que você quer manter perto de você por muitos anos. Você quer comprar um armário que dure muitos anos. Você não quer ter que trocar o armário depois de 5 anos porque ele vai ter uma questão ruim. Então, tem essa questão, desde a extração do recurso, desde a forma de produção, como a forma de descartar posteriormente. Então, se isso vai entrar na economia circular, se isso não vai entrar na economia circular como não sei, como um resíduo que antes era posto como um lixo e hoje ele é visto como tem um valor econômico e um valor agregado muito importante. Eu acho que é sensacional essa visão de integrar outras áreas e outras disciplinas que você traz um tremendo de um valor que o produto comum feito, vamos assim dizer, eu posso estar errado, por um designer, mas o produto feito por um designer mais um antropólogo, mais um psicólogo, mais um oceanógrafo, mais um não sei o quê, a qualidade e o valor desse produto, em termos social, em termos cultural, em termos ecológicos, em termos de carbono, vamos falar, em termos de água, reflete numa outra importância e uma outra relação com a sociedade. Se você integra essas demais disciplinas. Eu vejo muito isso, assim, às vezes o cara critica o sistema, mas não percebe que ele consegue alterar o sistema estando por dentro. Claro que a transformação sobre os impactos que a sociedade de consumo causa no meio ambiente só vai vir dos produtores de produtos para o meio ambiente, para a sociedade, e entenderem que precisa ter um pouco mais de cuidado sobre os recursos, um pouco mais de cuidado sobre a linha de produção, a forma de produção, da onde vem, para onde vai, quem vai consumir, por que essa pessoa vai consumir. Então, é lindo isso, essa forma assim, de integrar. Cara, tem um monte de gente aqui mandando um monte de perguntas. Deixa eu voltar aqui só para fazer umas perguntas. Bom, já tem gente falando, me deram um insight top agora e agradece a live. O Rodrigo realmente é algo genial. O Bruno Braga, o projeto nunca acaba, a gente apenas resolve lançar em um determinado momento para que outras pessoas também desfrutem dele. Total, e eu até complementando um pouquinho, a gente aprendeu com um grande guruzão, assim, foi o Edson Matsuo, ele foi diretor de criação da Melissa durante muito tempo, da Grendene, e ele ensinou, entre várias e várias coisas, ele é uma figura super guruzão, assim, careca, japonês, com óculos, assim, ele é super... Você já respeita pela imagem. Exatamente, porque o que ele falar tá valendo. Perigoso dizer que não. Exatamente. Pô. E ele fala muito como o projeto tem vida própria. E o projeto escolhe a gente. E depois até como o Lucas chegou a comentar do Henrique, o antropólogo, que também deu aula no nosso curso junto. Ele também fala muito, a antropologia fala muito disso, assim, juntando um pouco dos ensinamentos, assim, na minha percepção, as ideias, os projetos, elas realmente não são nossas, a gente só serviu para catalisar elas, de alguma maneira. Talvez, se a gente não tivesse feito a Confetti, talvez demorasse um pouco mais de tempo, mas alguém, em outro lugar do mundo, faria ela. Sim. O projeto Caravela, a mesma coisa.
Acredito que, putz, lá se juntaram designers da Turquia com um cientista turco, não foram num baile funk, infelizmente. Não faz diferença, faz uma Vai, grande diferença. Olha, perde o um pouco ali rebolado faz. mas com certeza seria uma coisa que e entender isso é muito legal, porque coloca a gente quebra essa visão do criador como um deus Uhum, criador e coloca a gente numa coisa muito mais humilde. E, puta, a gente precisa colocar a ideia no mundo, a gente real precisa colocar a ideia no mundo. E a ideia real não é a nossa. E a gente quer que as pessoas aprimorem os nossos produtos. A gente ama quando a gente sim. recebe feedback, por sinal, sugestões de melhoria, de alguma coisa bem aleatória, assim, a gente recebe. E isso que é legal. Então, o projeto ele nunca está terminado. Eu acho que, putz, falar que o projeto terminou, um cara falou, puta, minha obra terminou aqui agora, não sei, porque ela é fruto de uma era. E como você falou super bem, o que a gente pesquisa hoje é uma coisa já ultrapassada. É. Então, tanto da importância de ser, até para os alunos, ensinar um modelo mental, uma forma de pensar, o que é tão importante. E não o que pensar, e sim uma forma de pensar, dar ferramentas para Perfeito. eles. Não, e aí já Então, mostra muito a influência que essa visão tem na transformação e no potencial de educação, né? Porque, aham, bom, eu entendo como educação né, parte do pressuposto de você dar liberdade para a pessoa. Não é você traz um método que é assim, enrijecido uhum, e blá blá blá. Não, é você realmente permitir com que as pessoas consigam criar baseado na estrutura que elas têm. E perceber que se você tem um método de criação, mas que não é enrijecido pelo conservadorismo, pelas estruturas antigas, mas sim um método que te permite crescer organicamente, que te permite evoluir e um dia ser melhor do que o dia anterior. Isso faz com que tenha essa insatisfação, né? E é aquilo, você escreve uma poesia hoje, amanhã você vai ler, você já não gosta dela. Quer uhum. botar uma outra palavra, já quer mudar uma outro detalhezinho assim do trabalho. Até aqui, ó, das Catarinas, tem um projeto lindo da Furf Design. Tem, Gratidão, meninas. maravilhoso. Maravilhoso. Um projeto social super legal, que elas têm uma ONG que trabalham só com mulheres, por sinal, e só usam descarte da indústria têxtil, que existe muito, muito, muito. Que Então, legal. só baseado nesses descartes, a das Catarinas faz um trabalho super legal, social, junto com essas costureiras, e criam coisas só a partir dessa matéria-prima. Então, tem muito Residual, do você fala, social, é só da matéria. 100% resíduo, 100% Que resíduo. legal. Isso é muito Incrível, legal. porque isso, bom, dialoga com a sustentabilidade, dialoga com essas expressões, e é o que está muito em pauta hoje, né? Tem uma linha nova aí na área de sustentabilidade, que é a sustentabilidade da indústria da moda mesmo. Uhum. Então, que tipos de materiais você vai usar, da onde eles vêm, quanto de água foi usado, para quê, realmente qual a necessidade de você produzir trocentos vestidos de uma linha, sabe? Tem, Total. tem, tem seus custos, tem ambientais de produzirem isso, né? E nossa, é Perfeito. fantástico. Vou procurar mais sobre o projeto também. Bom, a Ana que falou que teve um insight aqui já na live, ela perguntou: os clientes que vocês têm costumam vir com o que esperam da criação? O efeito que eles querem causar de vocês ou do objeto a ser criado propriamente dito? Ela falou, não sabe se ficou muito confusa a pergunta, qualquer coisa ela refaz. Mas acho que está muito na ideia de se existe uma expectativa, se já se sabe o que eles querem causar, ou se tem talvez essa liberdade poética para vocês criarem o efeito que o projeto vai causar. Show. Eu vou dar uma resposta confusa, então, também, eu acho. É ótimo. Mas eu acho que ficou claro, sim. A gente tem uma pegada que é aos poucos e cada vez mais. Os nossos clientes, quem vem até a gente já está muito em sintonia. Ele já sabe o que esperar. Então, é claro que a gente recebe demandas e a gente recebe propostas, mas fechadas, específicas, vamos dizer assim, eu quero que você desenhe um copo de tais e tais e tais materiais, porque é com isso que eu trabalho hoje.
Existem modelos mais fechados, mas cada vez mais existem ideias mais abertas. E é muito legal que, naturalmente, não é uma coisa que a gente fala, não é uma coisa que o nosso manager passa para eles, não é, mas cada vez mais eles, por conta própria, têm visto o que que a gente faz. Eu acho que mais importante não é nem o que que a gente faz, é o porquê que a gente faz. Então, cada vez mais vem o Perfeito. porquê que a gente faz. E, então é muito legal de ver que essa confiança e esse respeito que tem existido com a gente, e cada vez mais tem dado uma liberdade. É assim, eu quero saber, eu quero um produto, ou talvez mais, não sei. Eu quero saber qual que é uma resposta que você consegue dar para gente. Então é muito legal. Claro que a gente continua tendo projetos bem específicos, mas cada vez mais existe uma liberdade muito legal porque existe essa confiança. E sabem que quanto mais referências visuais, análise de mercado, etc., mais criando uma caixinha tão assim. Teve um pensamento que surgiu quando faz um tempinho e sempre isso ficou na minha cabeça, assim, que um aluno perguntou para gente depois de uma palestra, assim, putz, é muito louco como vocês pensam sempre fora da caixinha. Putz, vocês pensam muito fora da caixinha, pensam fora da caixinha e tal. E eu pensei nisso enquanto ele falava, assim, porque a gente nunca para pensar nisso. E daí eu voltei e perguntei para ele, que caixinha? Quando você tem a ideia que existe uma caixinha, Aí você já se limita, né? você já se limita a ela. Né? Então, simplesmente existe, não existe uma caixinha, não existe. Se você se basear numa ideia do modelo mental, você vai criar uma coisa que sempre existiu ali. Então é por isso que a gente gosta tanto dessa disruptura. É uma disruptura que às vezes é mais inovadora, mais impactante, claro, mas muitas inovações elas acontecem um passo de cada vez também. E para a gente isso é muito importante. E por isso que a ciência é tão importante também. A gente precisa saber o que é real fundamentado, o que é Sim. real pautado. Que até um projeto muito legal, contando muito rapidinho, que a gente estava fazendo um projeto com o National Geographic e o briefing era mais aberto. E o material não era específico, e mandaram referências estéticas do material, que era de um plástico colorido, era uma parada da Fisher Price, etc. E na época a gente falou com o Bruno, falou, Bruno, essa é a situação, cara. Então não é uma coisa que eu e o Maurício a gente se revolta, a galera se revolta aqui e fala, meu Deus, que absurdo, não vamos fazer nada disso, eles não entendem nada. A gente fala só um pouquinho, a gente conhece um cara maravilhoso, um cientista, que pode dar uma mão nessa questão de sustentabilidade. Então, nesse projeto do National Geographic, o Bruno entregou um relatório de 9 páginas, comparando o material que a gente buscava, que era, a gente estava chegando em madeira naval, e fazendo uma comparação entre a madeira naval ali, laminada naval, com o plástico que queriam que usasse. Então foi uma coisa muito legal, que a gente acabou enviando ali para o pessoal. E não é um achismo, isso que é muito legal. E é uma coisa que a gente Baseado, né? sente, exatamente. E é uma coisa que a gente sente que o designer tem muito. É assim, putz, por que o formato disso é por causa disso? Ah, porque eu acho lindo. Ah, por que isso é lindo? Putz, por causa daqui essa cor da sei lá o quê. E quando a gente tem uma fundamentação científica das coisas, até por uma questão de projeto e agilidade de projeto, ela só enriquece e só agiliza tudo. Tem um porquê, e tem um porquê fundamentado, Sim. não é um achismo. E, putz, é por isso que, cara, pra gente é real, essa coisa do design e da ciência, deviam ter matérias em comum na faculdade, devia ter Tinha que existir. clubinhos entre esses dois rolês, claro, devia ter ciência e outras tantas, mas por saber o potencial do design, por saber o que a gente cria em larguíssima escala, a gente cria, sim, milhares e milhares de projetos, milhares de produtos saem nossos por mês, para o mundo, em mais de 20 países. Cara, e existem duas maneiras, basicamente, de ver isso. Eu sou bem extremista, assim. Ou é ver, tipo, cara, isso real é uma forma de estragar o planeta, e a gente está estragando o planeta. Ou é uma oportunidade gigantesca de a gente colocar um pouco de poesia e deixar um projeto mais sustentável, um passo de cada vez. E a gente faz É isso incrível. vezes milhares e milhares. Puta, fantástico. É isso que a gente quer fazer. Não, e atinge muito, né? A diferença é brutal, né? E falando nisso, até a Lu perguntou assim, como que é o processo de criação de vocês?
Vocês fazem sempre em conjunto, você e o Maurício? Ou cada um cria no seu, depois um brainstorm juntos? Como que isso funciona? É mega orgânico, a gente sempre gosta de. A gente faz a analogia que a gente tem um bicho de duas cabeças. A gente não sabe o que a gente é, mas a gente cria muito junto. Tem momentos que acho que cada um tem as suas habilidades específicas, as suas dificuldades específicas também, mas a gente varia muito. Tem projetos que eu me identifico mais, tem projetos que o Maurício se identifica um pouco mais, tem projetos que os dois estão hiper, ultra, mega sintonizados, tem projetos que os dois estão desanimados, mas é sempre muito orgânico, é muito orgânico. E, de novo, porque a gente tem muito bem definido um modelo mental e os nossos objetivos. É incrível. Então, nunca tem essa coisa do, puta, separado, sempre existe a troca. Vira e mexe, a gente tem equipes maiores aqui na Furf também, equipes flutuantes que co-criam com a gente. Então, essa troca que é tão importante pra gente. Acaba que o projeto, de novo, ele não é meu, não é do Maurício, ele não é nem da Furf, a Furf catalisou. A Furf catalisou, ele colocou ele no mundo. Assim. Perfeito. Eu acho isso Então, lindo, cara. Não, é uma postura fantástica, né? Essa. De você... nada mais do que você acabou tendo a ideia antes. Exatamente, Não total. necessariamente, né? Total. E acho isso incrível. A Ana perguntou mais uma aqui. É o pessoal interessado no processo de criação da Furf, né? Claro, acho que faz um grande diferencial. Ela perguntou aqui, vou dar um exemplo. Se vocês se dissessem para vocês criarem uma coleção de imóveis voltadas para pessoas com doenças degenerativas, vocês desenvolveriam a partir do objetivo? Como vocês enxergam? Talvez... Maravilhoso. Diga. Não, eu tava pensando nisso, na verdade. Eu tô pensando numa resposta. O nosso ponto de partida é que a gente não sabe nada disso. A gente não sabe. Então, acho que o ponto de partida não é pegar uma caneta e começar a desenhar, tipo, legal, vamos desenhar móveis e tal. O nosso primeiro ponto, quando a gente tem um problema, melhor, uma oportunidade, uma pergunta como essa, que a gente vai encontrar uma resposta e não uma solução. Eu acho que solução é uma palavra muito definitiva, assim. A gente não cria solução, a gente cria, sei lá, é uma resposta, é uma alternativa, é uma coisa que pode não ser futuramente a melhor solução dada. Enfim, eu acho que o ponto de partida nesse específico, assim, mas o mesmo vale para outros projetos. A gente ia conversar com especialistas, era desligar o computador, largar a caneta e conversar com especialistas, tanto na área de medicina, para entender o que é essa doença, mas principalmente conversar com pessoas que têm essa doença e ver elas e conversar com elas e ver o que é o dia a dia delas. A gente está desenhando, muito mais importante que desenhar para elas, a gente desenhar com elas. É um projeto que a gente co-criou com elas. A Confetes tem muito disso, que é um projeto para amputados, a gente não entendia nada disso, foi o nosso primeiro projeto na área médica e a gente reconheceu isso. Eu acho que reconhecer a fragilidade é um ponto muito importante. Então, é saber onde a gente precisa fazer perguntas, quais perguntas e para que pessoas fazer essas perguntas. Porque se já direto quer encontrar uma resposta, a gente sabe que a maioria dos designers fazem isso. E não sei porque se é uma questão de ego, se é uma questão mais artística do lado do designer, assim. Mas sempre que acontece uma coisa com a gente, em vez de encontrar primeiro uma resposta, primeiro a gente acha zilhões de perguntas, a gente busca perguntas para serem feitas. E às vezes a gente pode voltar sim para esse mesmo cliente que falou, e a gente pode falar, cara, a gente não precisa desenhar móveis para pessoas com alguma doença degenerativa. Um banquinho lá que funciona X, que vende na Casa Bahia, já funciona melhor. Mas a gente encontrou a oportunidade de a gente desenhar uma outra coisa. E isso sim pode melhorar a vida delas. É incrível. E aí daí a gente conversa. Cara, puta, nem sei o que dizer. Isso aí é fantástico e acho que a gente pode dar um exemplo bem vivo do projeto Caravela. Super. Rô, faltam 50 segundos para acabar essa live. Eu vou finalizar, vou reiniciar. Aí senta para a gente continuar esse papo aí, por favor. E queria convidar todo mundo para manter aí, porque agora vem, acho que uma parte bem boa da conversa.
Então, eu vou encerrar aqui. Após os comerciais. Após os comerciais. Já entro aqui de novo. Valeu, Rô.